Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre eletricidade de novo, Física 3, lá na apostila 5. Aula número 2. Vamos ver a nossa parte de receptores elétricos. Veja, um receptor elétrico é todo dispositivo que transforma energia elétrica em outro tipo de energia que não seja exclusivamente calor. Tá? Então, um motor elétrico é um bom exemplo disso. Ele converte energia elétrica em trabalho e ele gera um pouco de calor. A gente não consegue se livrar ainda da resistência interna. Então vamos ver alguns exemplos. Um ventilador, que é um motor elétrico, converte energia elétrica em energia eólica. Um liquidificador, que vai triturar os alimentos, energia mecânica também. Uma bateria de celular, quando está sendo carregada, as baterias em geral, elas podem ser consideradas receptores, quando estão sendo recarregadas. Uma bateria sendo recarregada, ela está convertendo energia elétrica em energia química, geralmente. Existem outras formas de bateria, mas basicamente são essas. Certo? Aí tem outro nome, célula solar. E um monitor ou uma televisão que converte energia luminosa, energia sonora e assim por diante. Então não se esqueçam, as baterias carregadas gerando energia para o sistema são geradores. As baterias descarregadas sendo carregadas, receptores. Certo? Bom, no circuito elétrico, quando você conecta geradores e receptores, o gerador manda energia e o receptor vai fazer uma conversão de energia. Então o gerador põe no circuito uma DDP, uma U, que a gente tem a equação para isso, U igual a E menos R vezes I, e nós temos agora um receptor que vai gastar isso. Ele precisa dessa DDP para funcionar. Então ele vai ter o que a gente chama de força contra-eletromotriz, que é a conversão disso. Infelizmente ele tem uma resistência interna e vai exigir um pouquinho a mais de tensão para poder suprir essa perda. Certo? Então a função do receptor é essa, receber energia elétrica e converter em energia não elétrica. Infelizmente a gente tem um pouquinho de perdas, como está assinalado aqui embaixo. Certo? Bom, símbolo do nosso receptor é muito parecido com o símbolo do gerador. Você tem um E' aqui que nós colocamos para transformar isso aqui numa situação de explicação mais didática. Porém, nos exercícios que nós veremos, não vai aparecer esse linha aí do lado. Certo? Vamos nomear cada um. O E' é a chamada força contra-eletromotriz, F100 medida em volts. A R' é a resistência interna do receptor, medida em ohms. A U' é a DDP nos extremos do receptor. Veja, o receptor consome energia. Ele vai consumir, ele vai causar uma queda de tensão. Por causa da força contra-eletromotriz e por causa da da voltagem da DDP do resistor R'. Isso vai montar todo o consumo desse receptor. Essa U' que está aqui é a DDP nos extremos do receptor, certo? É a diferença de potencial, medida também em volts. E a corrente elétrica, essa é muito importante. Essa corrente elétrica, ela precisa ser observada nos seus detalhes, no seu sentido. A corrente elétrica de um gerador sai do positivo e vai embora para o circuito. A corrente elétrica de um receptor, ela sai do negativo e vai embora para o circuito. Veja, é a única coisa que diferenciará os geradores e os receptores nos exercícios mais complexos que nós resolveremos. Vamos observar com atenção o sentido desta corrente. Certo? Bom, nos nossos receptores, nós podemos calcular a equação dos receptores utilizando o cálculo de tensão que ele consome nos seus extremos. Então veja, nós temos ali os extremos A e B e a U'. A U' é o total, é a DDP total consumida. É a E' que ele necessita para gerar trabalho, para fazer a conversão de energia, mais a voltagem que ele vai perder na resistência R' interna. Então a U' é o E' mais R' vezes I. É uma soma de tensões em volts, certo? Sempre nas unidades do sistema internacional. Bom, e o gráfico dos receptores? Nós vamos entender direitinho esse gráfico se a gente olhar com atenção a equação dos receptores. U' é igual a E' mais R' vezes I. Quais são as variáveis? I e U'. A força contra-eletromotriz é constante e a resistência interna R' também é constante. Então é uma equação do primeiro grau e equações do primeiro grau são retas. Neste caso é uma reta crescente, o coeficiente é positivo. Então no gráfico, quando a corrente é zero, nós temos a força contra-eletromotriz.
porque ainda não funciona a resistência interna, logo que não há corrente ainda. Mas uma vez que você põe ele para funcionar, a corrente elétrica vai gerar um gráfico crescente, onde a DDP, a linha, vai depender da corrente I desse circuito, certo? Então ela é variável. Não se esqueça, nós analisamos utilizando um básico de matemática, uma equação do primeiro grau. Circuitos mais simples, como circuitos onde eu só tenho um gerador ligado a um receptor. Olha aqui, E ligado a E', R, R'. Dificilmente vai vir com essa demonstração quem é gerador e receptor. Nesse caso mais simples, o que tiver maior voltagem é o gerador, e o outro que tem menos voltagem é o receptor. É uma ligação gerador-receptor. Repara, nós temos o polo positivo ligado com positivo, negativo com negativo. Fala assim, não é uma associação em paralelo de geradores? Não, não é, porque nos geradores em paralelo, eles são idênticos, certo? E nesse caso aqui, eles deveriam estar alimentando alguma coisa fora da associação. Não é o que acontece, é um alimentando o outro, é um gerador e um motor, por exemplo. Bom, a corrente elétrica sai do gerador do polo positivo, circula, entra no receptor, sai do polo negativo, termina de circular, retorna ao gerador. Vamos aplicar a lei de Ohm, U igual a R vezes I. A I total é a U total sobre a resistência total. E quem que é a U total? É a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz. E quem é a resistência total? É a soma das duas resistênciazinhas, que nesse caso estão em série. Então você já começa a ver, desenhar aqui a força, aliás, a equação de Poilet. Vamos colocar um resistor neste circuito. Se eu colocar um resistor ali, eu vou ter um aumento da resistência que aparece na fórmula. Vamos mais uma vez colocar o sentido da corrente. Sai do polo positivo do gerador, percorre o circuito, sai do polo negativo do receptor, percorre o circuito e retorna ao receptor. Usando a equação de Ohm, U igual a R vezes I, usando o mesmo princípio, I igual a U sobre R, eu vou ter total de gerador menos o total de volts do receptor, que seria E' total, o outro seria E total, dividido pela soma das resistências, uma vez que elas estão em série nessa figura, por estarem sendo percorridas por uma única e mesma corrente. E essa soma de resistências vai me dar uma resistência total, e aí a gente chega à clássica equação de Poilet, como ela aparece nos livros. Veja, é um circuito mais simples, onde eu só acrescentei um resistor. Mas e se houverem mais geradores e receptores misturando, sem dizer quem é quem? Bom, é o caso do nosso próximo circuito a ser analisado. Uma malha simples, fechada, com resistores, geradores, com todo mundo ligado e ninguém aqui foi colocado em linha. Como eu vou fazer nesse caso? Bom, a primeira coisa é você determinar quem pode ser gerador ou receptor, determinar o sentido da corrente. A gente vai começar pela corrente, sempre pela corrente. Você chuta um sentido da corrente, você vai arbitrar ele. Horário ou anti-horário são as duas possibilidades que tem. Eu vou colocar no sentido horário, tá ok? Então ele vai girar ali no sentido horário e nós vamos acompanhar o sentido da corrente. Repare que já no primeiro E1 aqui ele sai do positivo, supostamente é um gerador. No E2 ele sai do negativo, supostamente é um receptor. No E3 ele sai do positivo, seria outro gerador. No E4 ele sai do negativo, seria outro receptor. Eu tenho neste circuito 2 receptores, 2 geradores. Ah, mas será que está certo o meu chute? Nós vamos verificar. Só lembre-se, tem que haver pelo menos um gerador. Não tem circuito só com receptores. O número de geradores pode ser maior ou menor que o dos receptores. Não importa a quantidade de geradores. O que importa é a quantidade de força eletromotriz total gerada. Então, uma vez que a gente arbitrou esse sentido, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos verificar quem é gerador e quem é receptor olhando o sinal do polo que está saindo a nossa corrente elétrica. E nós vamos somar o total de volts dos geradores, a força eletromotriz total, e nós vamos somar em separado a força eletromotriz total, a força contra-eletromotriz total dos nossos receptores. Assim, supostamente, determinados, porque nós arbitramos, nós chutamos um sentido da corrente. Mas veja, não é só chutar e abandonar. Não, nós vamos verificar se acertamos. E a regrinha de ouro é o total de volts dos receptores,
a força eletromotriz total gerada tem que ser maior, veja aqui o sinal, maior que a força a contra-eletromotriz total que nós calculamos. Ah, professor, mas o meu não deu desse jeito, está invertido. Bom, se deu o total de geradores maior, de receptores maior, significa que o sentido da corrente que você chutou está errado. É só inverter as setinhas. E é só lembrar que quem você pensou que era gerador, na realidade é receptor. E quem você pensou que era receptor, na verdade é gerador. Sempre vai ser maior. Por quê? Porque os circuitos que nós vamos resolver são circuitos funcionais. São circuitos que vão funcionar perfeitamente. Se eu quebrar essa regra, eles não funcionarão corretamente. E por ensino médio, para Enem e vestibulares, isso funciona sempre. Tá ok? Bom, como a gente explicou o que você deveria fazer, caso não batesse essa regrinha, você já tem como resolver os exercícios usando esse método. E a gente tem que aplicar isso. Vamos ver o exercício aí da sua apostila. Lembrando que para todos eles nós estamos fazendo valer a equação de Poilet, certo? Beleza? Então vamos para o exercício número 1 aí da nossa apostila. Um gerador aplica no motor M uma DDP de 220 volts. O motor tem resistência interna de 2 ohms e é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Vamos imaginar esse circuito. Um gerador em cima, um receptor embaixo. Eu sei que o R' é 2, o E' eu não sei. Eu sei que a corrente que passa no receptor é de 6 ohms. E eu sei que o nosso gerador manda 200 volts. 200 volts é DDP total nos extremos. Mas espera aí, essa DDP é que vai chegar no nosso receptor. Então eu achei a U', ela também é 200 volts. Agora é só aplicar a equação do gerador. U' igual a E' mais R' vezes I. U é 200, o E' eu não sei, o R é 2 e a corrente é 6. É continha. E aí você determina que a nossa E' vale 188 volts. E aí resolvemos o exercício. Certo? A gente tem que esquematizar. Funciona melhor se eu enxergo o que está acontecendo. Número 2. Eu tenho um outro gráfico. E você tem que ir olhando para esse gráfico, né? De um receptor crescente, só que ele não dá origem no gráfico, não tem o E', você achar a força contra-eletromotriz, a resistência interna e a corrente quando a voltagem, a U' for 36. Vamos olhar para o gráfico e vamos tirar os dados do gráfico. Olha lá, U' é 16 quando a corrente é 2 e U' é 22 quando a corrente é 5 amperes. Bom, vamos montar um sisteminha. Repara o seguinte, eu vou pegar esses dados do gráfico e vou colocar no sisteminha U'1 com I1. Olha lá, U'1, E' mais R' vezes I1. Eu sei que o U'1 é 16, está lá no gráfico, que o I número 1 é 2. Guarda isso aí. Vou pegar e montar de novo a equação para o segundo ponto, que é onde a U' vale 22 e a corrente vale 5. Você viu? Eu só coloquei um do lado do outro. Você reparou que dá para a gente montar um sisteminha? Um sisteminha, olha lá, coloca as duas equações uma embaixo da outra, passa um traço. Vamos subtrair, você vê que o E' cancela o E'. 22 tira 16, dá 6. E 5R' menos 2R' dá 3R'. Passa o 3 dividindo, você achou a resistência interna do nosso receptor. Certo? Bom, mas se eu tenho a resistência interna e eu tenho as equações ali montadas, vamos pegar aquela primeira ali, ó. Vamos pegar ela e substituir R' igual a 2 ohms. Que aí você consegue passar aquele 10 ali subtraindo e você acha o E', 12 volts. Não é difícil, mas tinha que enxergar essa possibilidade de montar um sistema. Bom, mas tem a letra B. Qual é a intensidade da corrente quando a U' vale 36? Bom, eu já tenho o E', eu tenho o R', eu vou usá-los. Pega a equação do gerador. U' igual a E' mais R' vezes I. No lugar do U, você coloca o 36. O E' é 12, nós calculamos agora, e o R' é 2. Passo 12 subtraindo, vai dar 24, e esse 2 divide o 24, vai dar 12 amperes. E assim a gente resolveu mais um exercício. Você viu a aplicação de fórmula e um pouquinho de imaginação. Número 3, um exercício um pouquinho diferente. Um exercício que você souber conceito, você mata ele já logo de início. Mas nós vamos fazer ele inteirinho e calcular até a corrente. Ele te dá esse circuito e pede para você calcular o valor da intensidade da corrente e também o sentido. Bom, a gente falou para vocês que num circuito simples como esse, onde eu só tenho dois símbolos de geradores, ou um gerador e um receptor, não sabemos, você sabe que o maior tem que ser
o nosso gerador, neste caso maior. Então o 40 é dali que sai a corrente elétrica do polo positivo. Bom, ela gira e vai para o nosso receptor. Por que é receptor? Porque sai do polo negativo. Então o circuito gerador, resistor, receptor. Eu sei que a corrente no sentido anti-horário só pode ser a letra C. Mas vamos fechar o circuito. A corrente fecha de volta no nosso gerador e vamos aplicar a equação de Poilet. O E total só tem um E, 40 volts. O E' total só tem um receptor, 10 volts. E a resistência total é a soma. Por que a soma? Porque todos os resistores têm a mesma corrente. Então, substituindo, fica 40 menos 10 sobre 4, mais 1, mais 3, mais 2. Então fica 30 sobre 10, que vai dar 10 amperes, 3 amperes, e você tem a letra C. Tá, a letra C, marquei errado ali. Tá? Bom, número 4. No circuito abaixo, a corrente que passa pelo amperímetro ideal tem a intensidade 1 ampere. Naquele amperímetro, só naquele amperímetro, supostamente era 1 ampere. Mas quando a gente olha o circuito, você vai perceber outras coisas. Aí ele fala o seguinte, desse jeito que está montado em 1 ampere, ele vai inverter aquele E2 lá. Certo? E aí ela aumenta para 3 amperes. Aí você começa a desconfiar. Pera aí. Eu inverti, então ele estava com um receptor, era uma bateria sendo alimentada. Quando eu inverto, a corrente aumenta, ela passa a trabalhar junto com o meu gerador. Eu vou ter 2 geradores. Certo? Mas vamos imaginar a primeira situação, certo? A corrente sai do positivo, ela entra no negativo, certo? Entra no positivo, sai do negativo. Então, por isso são o E1, um gerador, o E2, um receptor. Certo? E no amperímetro passa 1 ampere. Detalhe, como está todo mundo em série aí, a corrente é a mesma, a corrente total do circuito é 1 ampere, certo? Bom, eu quero determinar o valor de E2. Vou ter que montar as duas situações e vai haver aí um sisteminha. Quer ver? Bom, no primeiro caso, o E total é só o E1 e o E' total é o E2 porque ele está se comportando como um receptor. E aí eu tenho a soma das resistências, Rzão, Rzinho e Rzinho 1 e 2. Bom, você pode substituir, vai ficar 12 menos E2 sobre a resistência total igual a 1 ampere. Você pode passar aquele R total para lá, fica 12 menos E2 igual a resistência total. Se eu tiver um, eu acho o outro. Infelizmente, eu não tenho R total, não dá para achar o E2 ainda. Mas eu posso tentar analisar a segunda situação, quando ele inverte o E2. Vamos desenhar isso de novo. Olha lá, eu inverti o E2. Tá? Então, veja. Sai do positivo, entra, sai do positivo. Quando eu tenho a corrente saindo do polo positivo, eu tenho 2 geradores nesse caso. E a corrente é 3 amperes. Vamos aplicar a equação de Poilet como fizemos lá no outro desenho. Substituindo, aqui nós vamos ter o seguinte, não tem receptor. O E' total é 0. Eu tenho só geradores, vai somar. Então vai ficar 3 igual a 12 mais E2. E embaixo é o mesmo R mais R1 mais R2. É a mesma resistência total. Certo? Eu vou passar isso para o outro lado e vou deixar assim, a resistência total é 12 mais E2 sobre 3. Veja, eu tenho a resistência total sendo a mesma nos dois casos, então eu posso igualar ela. Eu vou pegar lá o valor que eu encontrei na primeira situação e igualar com o valor que eu encontrei na segunda situação. Então, 12 mais E2 sobre 3 igual a 12 menos E2. Né? Multiplicando o cruzado, você vai ter 12E2 igual a 36 menos 3E2. Certo? Esse menos 3E2 passa para o outro lado, fica 4E2, o 12 passa subtraindo 36, dá 24. E aí você passa dividindo e você determina que vale 6 volts. E aí eu resolvi a segunda parte desse exercício. Eu precisei montar os dois circuitos para gerar este sisteminha. Tá? Essa forma de igualar. Correto? Foi um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente usou os mesmos conceitos. Exercício número 5. Tem 2 gráficos. Um gráfico que você vê classicamente a tensão aumentando, provavelmente é um receptor, e um que vai até o 0, seria o gráfico clássico de um gerador, e ele até marca a corrente de curto-circuito. Então, é importante isso, certo? E o nosso circuito, eles são colocados e trabalham juntos na corrente de 10 amperes. Tá? Então, ele quer que você determine a corrente elétrica que atravessa o circuito, a resistência interna do receptor e a tensão elétrica nos terminais do gerador. Tá? Então vamos por partes. Primeiro, vamos definir que, de vermelho aqui, esse é o gráfico do receptor. De roxo, esse é o gráfico do nosso gerador. Esse 10 ali é o E', tá?
é a força contra-eletromotriz. E o 40 ali é a força eletromotriz do meu gerador. Isso é constante, isso não muda. Bom, o 20 é a corrente de curto-circuito do meu gerador. E o 10 é a corrente do circuito, onde os dois trabalham juntos. Isso é muito importante, reconhecer esses pontos nesse gráfico. Por quê? Bom, eu vou utilizar esse gráfico para começar respondendo a letra A. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito? Está lá no gráfico, é 10 amperes. Letra B. Qual é a resistência interna do receptor? Aí vai dar mais trabalho. Primeiro porque eu preciso construir o circuito, eu não sei nada ainda, eu sei pouca coisa sobre esses geradores e esse receptor. O gerador e o receptor eu preciso determinar as constantes dele. Por exemplo, aquela corrente de curto-circuito ali me permite calcular a resistência interna do nosso gerador. Ó, fica E, que é 40, sobre ICC, que é 20. Então a resistência Rzinho do meu gerador é 2 ohms. Assim como eu tendo essa resistência interna, eu posso determinar a U do gerador. A U do gerador é 40 menos 2, que eu acabei de determinar, vezes a corrente do circuito, que é 10. Portanto, é 20 volts. E, finalmente, eu posso aí usar a equação do receptor, porque eu sei que esses 20 volts saem do meu gerador e são fornecidos ao meu receptor. É a U' do meu receptor. Então, substituindo, a U' é 20, o E' é 10 do gráfico, o R' eu não sei, e a corrente é 10, porque a gente determinou isso lá no gráfico também, e respondeu a letra A. E aí a gente tira que a nossa resistência interna do receptor é de 1 ohm. Resolvemos a letra B. Na resolução da letra B, encontramos a resposta da letra C. Ele quer a U do gerador, que é 20 volts, e aí a gente já tinha matado a questão. Então você veja como tudo é encadeado, tem uma sequência lógica, certo? Mas sempre dentro dos mesmos conceitos. Vamos ver o outro exercício, número 6. O exercício 6, ele dá um circuito elétrico, onde você tem uma bateria, um motor e um resistor. E ele te dá a corrente elétrica no motor, no receptor, 1,2 amperes. Então veja, ele quer que você determine a resistência elétrica R, Rzão que está ali no ponto. Eu vou fazer o seguinte. Antes da gente colocar cada um deles, vamos marcar alguns pontos aqui no meu circuito. Olha, você reparou que esse ponto A, aqui do extremo do receptor, do motor, da bateria e do resistor, é o mesmo potencial, seriam extensões do mesmo ponto, entre aspas. E lá embaixo eu tenho a mesma situação, ponto B, B e B. Pois bem, já que eu tenho esses pontos marcados, e eu sei tudo sobre o meu motor, sobre o meu receptor, eu posso calcular a U' no meu receptor. Como? Usando a equação do receptor. Olha lá, U' igual a E' mais R' vezes I. A U' é 6, e o E' está lá no nosso gráfico, mais 1 vezes 1,2, que dá 7,2 volts. Mas é importantíssimo você entender que se esse U' é 7,2 volts, a minha bateria vai ter 7,2 volts. Ela vai ter a mesma voltagem. Certo? Não só a bateria, mas esse resistor também está sob a mesma DDP, pois está entre os mesmos extremos, A e B. Certo? Então eu posso colocar para o meu resistor 7,2 e aí a gente tem esse panorama descrito aqui no meu novo gráfico, que eu dei uma ajeitada para você enxergar melhor. Tá? Então eu só transferi para cá e veja, para eu achar essa resistência, R igual U sobre I, eu vou usar a lei de Ohm. Só que eu preciso saber qual é a corrente que chega aqui, eu só sei a corrente que passa no vizinho dele. Então, como eu sei tudo da bateria agora, eu posso determinar qual é a corrente total que sai da bateria. Lembre-se, essa corrente aqui, ó, uma parte dela vai descer, outra parte vai para o resistor. Eu preciso dessa corrente. E eu vou usar a equação do gerador, tá? Para determinar depois a corrente do nosso resistor. Então, pela equação do gerador, U igual a E menos R vezes I. O U é 7,2, o E, né, tá lá, é 12, o Rzinho é 1, e eu vou achar I total. Passa I total para cá, o 7,2 subtraindo, e eu vou ter 4,8 volts. Desculpa, amperes. Essa é a nossa corrente. Bom, chega a 4,8, vai descer 1,2. Sobra um restinho que vai para frente. Na realidade, sobra a maior parte. Então, usando a regrinha de que a corrente que chega é igual às correntes que saem, né, porque nenhum elétron pode desaparecer, eu vou substituir. 4,8, que é I total, é igual a I do nosso receptor ou motor, 1,2 mais IR. Então, onde eu tiro que é 3,6. Veja, eu sei a corrente no meu resistor, eu sei a voltagem no resistor, eu posso usar o URI.
E aí eu determino que o nosso U, que é 7.2, é igual a R vezes 3.6. É só substituir. Passa dividindo, dá 2. Certo? Então, resposta 2 ohms. Veja, é um exercício mais trabalhoso, mas um exercício muito bom de você treinar. Certo? Espero que você tenha gostado. E nós vamos continuar resolvendo vários exercícios. Tomara que você consiga fazer as atividades propostas. Certo? Até mais!